Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus sonhos, que tudo que você fizer, onde você pisar a planta do seu pé, Deus te dê por herança em nome de Jesus. Por isso, ou para que isso aconteça, ande com Deus, fale com Deus, caminhe por onde Deus quer que você caminhe e você será grandemente abençoado, grandemente abençoada, em nome de Jesus, eu creio. Vamos falar com o Pai. Deus amado, Pai bendito, nós te glorificamos nessa manhã. Nós, ó Deus, estamos agora colocando diante de Ti as nossas vidas para ouvirmos o que o Teu Espírito tem para dizer para nós que somos o Teu povo, somos a Tua igreja, para aqueles, ó Deus, que estão ansiosos, ó Deus, ou sedentos, melhor dizendo, de ouvir algo do trono da graça de Deus. Que o Senhor nesse dia nos abençoe, em nome de Jesus. Derrama sobre nós uma palavra, ó Deus, que preencha o vazio da alma de muita gente, que, ó Deus, abençoe a alma de muita gente, que restaure o espírito de muita gente. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém. E o texto é um versículo apenas de Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, verso de número 27, diz o seguinte: a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? Cristo em vocês, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia. Gente, hoje eu estou aqui numa difícil missão de compartilhar uma palavra com vocês muito diferente daquela que eu estou acostumado. É uma palavra que, se você se apossar dela, se você entendê-la, se você abraçá-la, ela transformará a sua vida radicalmente, porque a palavra de Deus é poder. E ela produz poder em nós. E eu espero que você seja tremendamente impactado, impactada, abençoado com essa palavra. Agora eu preciso dizer uma coisa muito importante para você antes de começar. O segredo entre ouvir a palavra de Deus e ter uma revelação de Deus é aqui que a gente se perde às vezes. Porque a gente ouve muitas palavras de Deus, da boca de pessoas que são de Deus, mensagens vindo de Deus, mas é diferente da gente ter uma revelação de Deus quando a gente ouve essa palavra. Para que essa palavra que a gente ouve seja uma revelação para nós precisamos meditar nela. Então eu desafio você a ouvir essa palavra, a meditar nela, remoê-la, até que isso se torne uma revelação de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, Cristo em vós, Cristo em nós, a esperança da glória. Curiosamente, Paulo não diz Jesus em vós, a esperança da glória. Ele diz Cristo em vós, a esperança da glória. E para quem não sabe, Cristo não é sobrenome de Jesus, Jesus Cristo, como se Cristo fosse sobrenome. Cristo não é. Cristo é a palavra grega para a palavra hebraica Messias, que significa ungido. Então, o que Paulo está dizendo aqui para nós é sobre um empoderamento que nos é dado por Deus, uma unção que é derramada em nós para realizar o que tiver que ser realizado de maneira sobrenatural. É a ação do Espírito Santo se manifestando em nós e através de nós, trazendo lampejos do céu para a terra. Depois que Jesus ascendeu aos céus e o Espírito Santo veio até nós, inaugurando aquilo que chamamos de Era da Graça, era essa onde o poder de Deus não está mais restrito apenas a alguns privilegiados, mas a todos que creem e buscam. Essa palavra Cristo, ela tomou outras conotações, a abrangência dela cresceu, novos significados. Paulo diz assim: o amor de Cristo nos constrange, em 2 Coríntios 5. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Capítulo 5 também, de 2 Coríntios. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2.
fui crucificado com Cristo. Assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Gálatas 2. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Colossenses 2. Pois passamos a ser participantes de Cristo. Hebreus 3,14. Cristo é tudo em todos. Colossenses 3,11. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1,3. Não dá para citar todas as passagens que corroboram isso, mas vejam, acompanha comigo, presta atenção se elas não dão ênfase a algo sobrenatural. Por exemplo, o amor de Cristo nos constrange. Gente, o amor de Cristo sempre foi e sempre será algo divino, agindo através de nós e em nós, senão não dá para amar ninguém. Em Cristo nós somos novas criaturas, nova criação, somos participantes de Cristo, diz Hebreus. E o contexto lá é o de não deixarmos o nosso coração ser endurecido pelo pecado. Se isso não for sobrenatural, nada mais o será. Porque um coração tendencioso como o nosso, já originalmente em Adão, pecaminoso, não é? Para ele não ser empedrado, endurecido pelo pecado, só mesmo por alguma força sobrenatural. Cristo é tudo em todos. O contexto ali é o de pensar nas coisas do alto e viver uma vida de santidade. Isso não dá para conseguir de forma natural, é sobrenatural. O que todas essas passagens que eu citei querem nos fazer entender é que o poder do ungido de Deus, do Cristo, atua em nós e através de nós. Nós fomos escolhidos por Deus, que nos deu o seu Espírito Santo e, portanto, há um potencial fantástico para o sobrenatural em nossas vidas. O que Deus nos deu em Cristo Jesus é algo assim como que uma compensação pelo que foi perdido no Éden, só que infinitamente melhor e mais poderoso. Deus fez Adão e lhe deu autoridade não só para dominar sobre os animais, como também para lhes dar nomes. E como que isso acontece? Penso eu, a Bíblia não fala, mas penso eu, que Adão foi o que a gente costuma usar muito essa expressão na informática, né? Adão foi downloaded, foi carregado, Deus baixou informações dele, Deus, em Adão, que lhe deram condições de dominar os animais e lhes dar nomes sem sequer ter frequentado uma escola, sem ter lido nada a respeito, porque não havia nada antes disso escrito, sem YouTube, sem Google. E isso, gente, é sobrenatural. Em Cristo nós também, de certa forma, recebemos informações que chamamos de revelações. E essas revelações, nem eruditos têm conhecimento e nem escolas ensinam. Você pode frequentar uma escola de teologia que for, se você não tiver uma revelação sobre determinados assuntos do próprio Deus, aquilo que é ensinado na escola não lhe fará nenhum sentido, não fará nenhuma diferença na sua vida, não será aplicável na sua vida. Então, gente, eu falei de eruditos aqui, eu entendo, eu fico pensando, né, um erudito conversando com uma pessoa sem estudo, né, sobre algum assunto que ele entende, né, e a reação, como é que... Por que eu entendo como um erudito se sente assim? Porque eu já ouvi muitos eruditos, muitos doutores, gente com PhD disso, PhD daquilo, né? Falando muita besteira da Bíblia e de Deus. Gente que frequentou escolas das mais tradicionais do mundo, das consideradas as melhores universidades, quando abre a boca para falar de Deus, como não teve revelação de Deus, fala bobagem.
fala bobagem. Porque são pessoas com quem Deus não compartilhou informações espirituais. E lá em João capítulo 7, verso 14, os judeus ficaram admiradíssimos com o conhecimento de Jesus e disseram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Falando de Jesus. Jesus é Deus, eu sei, mas a gente não pode ser que ele se esvaziou de si mesmo quando adquiriu a forma humana, como nos diz Paulo em Filipenses 2. O Messias, o Cristo, o ungido de Deus, é chamado por Paulo de o último Adão. Ele não veio só para morrer por nós e nos salvar de uma eternidade sem Deus. Ele veio também para nos mostrar como teria sido a vida no Éden, como nós seríamos sem o pecado. Ele veio para nos possibilitar ter essa vida novamente de uma maneira muito mais maravilhosa. Uma vida com tudo que Deus pode nos disponibilizar sem nos destruir. Deus nos escolheu para reativar em nós o que o pecado bloqueou. O que foi que ele bloqueou? Bloqueou o poder do sobrenatural para realizar quaisquer tarefas que Deus nos designar. Adão, por exemplo, tinha a incumbência de cuidar e cultivar o jardim, conforme Gênesis 2,15. Ele fazia isso com uma disposição sobrenatural, com uma força sobrenatural, sem transpirar e sem se cansar. Olha que coisa fantástica. E Jesus veio para nos devolver isso. Isaías 40, que os irmãos conhecem bem, que vocês conhecem bem, os versículos 30 e 31 dizem assim, que até os jovens se cansam e ficam exaustos, tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Correr e não ficar exausto, andar e não se cansar, poder sobrenatural vindo de Deus. Elias, num determinado momento da sua vida, ele caminha por 40 dias e 40 noites, com uma única refeição dada por um anjo do Senhor para ele. Então, com aquela comida que ele recebeu de Deus, ele caminhou 40 dias e 40 noites sem se cansar, sem sentir fome. Então é sobrenatural, gente. Isso só é possível porque a unção do ungido de Deus foi derramada também sobre nós. Esse poder está em nós, inclusive. Jesus curou a todos quantos vieram a ele nos dias do seu ministério na terra. Mas neste período, naqueles 3 anos e pouco, os discípulos ainda não tinham poder para isso. Depois do Pentecostes, depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, as suas vidas mudaram radicalmente. Depois que a unção do ungido escorreu sobre eles, os seus discursos mudaram, as suas ações mudaram, o poder de Deus passou a fazer parte de suas vidas, um poder tão absurdamente pleno que eles não só foram capazes de realizar milagres, mas também de suportar torturas indescritíveis e mortes terríveis, sem amarelar, sem vacilar, sem deixar de acreditar que Deus estava no controle. Isso é sobrenatural. Em João 14:12, o próprio Jesus diz que quem cresce nele faria coisas maiores do que ele fez, porque ele ia para o Pai. O que Jesus estava dizendo é que nós poderíamos e deveríamos ter uma vida vivida de forma sobrenatural. Era assim antes do pecado, é assim depois do Pentecostes. Cristo em nós é a esperança da glória. No Velho Testamento, a unção de Deus também era derramada sobre determinadas pessoas, mas assim como essa unção era derramada, ela era tirada.
O Espírito Santo vinha sobre a vida de alguém, mas se essa pessoa pisasse na bola, ele ia embora. Aconteceu com Saul, aconteceu com Sansão, mas não é mais assim no Novo Testamento. Quando o Espírito Santo vem sobre alguém, ele fica com essa pessoa para sempre. O poder que o Espírito Santo libera precisa ser igualmente liberado por nós na vida das pessoas, na nossa própria vida. Coisas maiores do que Jesus fez são possíveis de serem feitas pelo Espírito de Deus que habita em nós. Mas o diabo vai fazer de tudo para a gente não se apropriar dessa verdade, que quem tem o Espírito de Deus dentro de si pode fazer coisas extraordinárias. Eu estou dizendo, gente, que Deus derramou sobre nós uma unção que nos empodera de tal forma que podemos fazer coisas extraordinárias. No Velho Testamento, nós lemos que Eliseu, naquele episódio que Elias estava para ser arrebatado, e Elias chega para Eliseu e pergunta: o que você quer de mim? E Eliseu fala: eu quero unção dobrada do poder que está em você. E Elias responde: cara, mas você pediu uma coisa muito difícil, complicado, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Dito e feito, está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 10. O que nós precisamos entender é que não somos nós que realizamos o sobrenatural, e sim a unção, o poder que está em nós, que nos foi dado por Deus em Cristo Jesus. O poder é de Deus, a unção é de Deus, não importa de que tipo de pessoa você seja, sanguínea, colérica, melancólica ou fleumática, o poder que opera o sobrenatural não tem nada a ver com o seu temperamento. Se você tem a unção de Deus, o poder de Deus vai fluir através de você, você precisa crer nisso. Não importa se você é novo convertido, se você caminha com Deus há mais de 60 anos, o poder de Deus que opera o sobrenatural não tem a ver com isso. Se você tem a unção de Deus, o poder de Deus vai fluir através de você. Nós somos as botijas onde o azeite se multiplica para encher quantas vasilhas estiverem disponíveis. Você, eu, nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Não é quem somos que nos diferencia de outras pessoas, mas o Cristo em nós, a unção em nós. Eu falei de Sansão, e lá em Juízes, no capítulo 16, versos 7, 11 e 13, ali, nesses 3 versículos, Sansão, ele repete a mesma expressão para Dalila, nessas 3 vezes. A Dalila, que tentou seduzi-lo para descobrir o segredo da força dele, e eu quero que vocês prestem atenção na frase que Sansão usa. Para cada tentativa, com cada coisa que ele falava que ia destruir a força dele, ele termina a frase dizendo assim: se vocês me fizerem isso, ou se alguém me fizer isso, eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Olha a expressão: eu ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem se me tirarem isso. Então fica claro para nós aqui que o que diferencia uma pessoa da outra é a unção de Deus que está nela. E olha, Sansão não era um santarrão, não. Ele tinha um caráter meio duvidoso, ele era violento, ele era vingativo, ele casou-se com uma filisteia contra a vontade dos pais, ele saiu com prostituta. Não é exatamente o que a gente pode chamar de pessoa santa. No entanto, havia uma unção sobre ele que durou enquanto o voto de nazireado foi mantido, que era a questão do cabelo cortado, cabelo sem cortar. Os filisteus queriam porque queriam saber o segredo de Sansão, e ele o acaba contando para Dalila. Havia uma unção sobre ele que o tornava fisicamente superior a todos os outros homens, mas no dia em que ele a perdeu, ele se tornou escravo dos filisteus, tão fraco quanto qualquer outro homem. Você, meu irmão, minha irmã, você, meu querido, minha querida,
Tem a unção de Deus, portanto, você pode vencer qualquer coisa, pode superar qualquer coisa, pode criar muita coisa, e não tem nada a ver com você, tem a ver com Cristo que está em você, com a unção que está em você, que é a esperança da glória, e Ele escolheu você para liberar o seu poder de cura, de libertação, de prosperidade, de salvação. Ele diz assim, lá em João 14:7, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Dá para acreditar numa coisa dessa? Você crê nisso? Eu confesso que uma parte de mim, a parte racional, ela não consegue lidar muito bem com isso, e é por isso que muitas vezes eu não consigo realizar o sobrenatural. Porque a minha mente ela fica tentando justificar algumas coisas que são injustificáveis, né? Agora, nós precisamos tentar, nós precisamos ir atrás, nós precisamos impor as mãos sobre as pessoas, expulsar delas as enfermidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. Precisamos impor as mãos sobre as pessoas, expulsar os demônios que estão nela. Nós precisamos abrir a boca e falar a palavra de Deus para quem quiser e para quem não quiser ouvir. Nós precisamos profetizar bênção na vida das pessoas, nós precisamos profetizar bênção sobre nossas próprias vidas. E se não der certo, pastor, vai dar em nome de Jesus, vai funcionar. O que a gente não pode fazer é ficar com medo de tentar, por conta de não querer passar por nenhum constrangimento. Você vai se surpreender com os resultados. Por quê? Porque há uma unção na sua vida dada por Deus, e quando Deus age, ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus quer fazer através de você. Por isso, o diabo quer que você viva sem experimentar esse poder. Ele não quer que você use o poder que destruirá ou destruiria as obras dele. Ele não quer que nenhum de nós descubra onde é que nós podemos chegar fazendo uso desse poder. Olha, vejam o que diz Romanos 8:11. Se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Então esse Espírito que está em nós não só nos dá poder para destruir as obras do diabo, para curar enfermos, para abençoar as pessoas, como também ele nos dá poder para revitalizar nossas próprias vidas. Ele também nos cura, nos transforma, nos torna prósperos, nos salva, nos traz de volta à vida. Não é isso que significa ressurreição? Ressuscitar, voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos. Esse poder pode ressuscitar qualquer pessoa que esteja refém, por exemplo, de uma depressão profunda, vivendo como se morta estivesse. Isso é fantástico. Que poder é esse? Você que entregou a sua vida para Jesus, presta atenção, você pode viver como uma pessoa que não tem o Espírito de Deus dentro de si, como pode viver como uma pessoa que tem o Espírito de Deus dentro de si. Você que tem o Cristo dentro de si, pode viver como alguém que não tem nenhum poder dentro de si, como pode viver como alguém que tem o maior poder do universo dentro de si. Você que tem o Espírito de Deus dentro de si, pode viver como alguém que acredita ser como alguém que não acredita que seja possível viver de forma sobrenatural, como também pode viver como alguém que acredita ser possível viver de forma sobrenatural. Esse é o desafio da fé. Viver na dimensão do sobrenatural ainda nessa terra, viver se valendo do poder do Espírito Santo ainda nessa terra, viver uma vida de milagres, multiplicação, cura, libertação, restauração, paz, alegria e justiça no Espírito Santo, prosperidade, vida abundante. Embora o sofrimento revele muito sobre a nossa fé, que tipo de crente nós somos,
mesmo durante um tempo difícil, um tempo de muita luta e muito sofrimento, nós podemos experimentar os milagres de Deus em nossas vidas. Gente, está em nossas mãos desfrutar do poder do Espírito Santo que habita em nós. Algumas coisas na vida são automáticas, acontecem automaticamente, outras não. Essas outras precisam ser acessadas, precisam ser utilizadas. Elas não acontecem de forma espontânea. De nada adianta ter algo extraordinário se você não faz uso disso. De nada adianta, e agora entenda o que eu estou falando, em termos práticos, não em termos de eternidade, mas em termos agora, de vida aqui e agora. De nada adianta ser salvo por Jesus Cristo e não desfrutar da vida abundante que Ele nos concede. Aqui, agora. Vida abundante é para já. Por isso, comece a exercitar a sua fé. Profetize bênção, profetize cura, profetize libertação, profetize salvação, profetize prosperidade sobre os outros e sobre si mesmo. Porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus revele essa palavra para o seu coração, que você tenha entendimento, que você abrace essa palavra na sua vida e se torne uma pessoa abençoadora e extremamente abençoada em nome de Jesus. Que Deus esteja com você, que Deus esteja conosco e Deus nos ajude a vencermos todas as lutas das nossas vidas e até a próxima, se Ele assim nos permitir.